Deixa eu fazer uma pergunta, já aproveitando a sua participação aqui. Eu acho que nós temos visões diferentes sobre esse movimento, que eu vou falar agora. Você, nessas pessoas que estão chegando lá na sua igreja, você está percebendo que a CCB está sofrendo eu não sei como é que eu vou falar, mas... Um esvaziamento. Isso, muita gente saindo e procurando outras igrejas. Desse pessoal, alguém procurou vocês lá? Não, porque eu tô falando porque na nossa igreja de Campinas, onde eu sou pastor, de 1 ano para cá, 2 anos para cá, eu acho que nós já recebemos mais de 10 famílias. Então, nós estamos também recebendo bastante pessoas. Eu ajo com muita prudência, porque eu entendo que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita, mas não é uma seita de perdição. Tem pessoas lá dentro que são salvas. Tem seitas e seitas. Isso, né? Exatamente. Você tem que fazer essa... O pessoal reclama comigo porque eu divido as heresias também em 2 grupos, em heresias que são de perdição, em heresias que podem te levar à perdição, mas que não atrapalha a salvação. Você está entendendo? Então, algumas pessoas preferem usar a terminologia apenas erros teológicos. Eu divido em 2 grupos: heresias de perdição e heresias que não são de perdição. A congregação que está no Brasil, então, eu acredito que há salvos lá dentro. Então, eles chegam lá, nós conversamos com o pessoal, fazemos a entrevista, e depois do discipulado, eles decidem se querem só se membrar na igreja ou se querem se batizar, porque se o batismo foi emocional, não foi teológico, não foi consciente, então foi só um banho. Entendi. Inclusive lá em Mateus 28:19, Jesus manda fazer discípulo para depois batizar o discípulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas indo para a pergunta, você acha que você tá vendo que está acontecendo um êxodo dentro do movimento da CCB? Tudo está acontecendo um êxodo. Agora vai tudo depender do Brás aqui em São Paulo. Porque se o Brás dá uma de Papa Leão X, o Martinho vai ter vários Martinhos. Traduza para quem não sabe história. Você que é professor de história, né, irmão? Por que aconteceu? Quando houve a reforma, o Lutero não queria fazer reforma. Tanto que as 95 teses não é um documento protestante. Ela é um documento de um católico para a Igreja Católica. Se o Papa, na hora lá, chamasse não o Lutero... Não há um desligamento, né? Isso. Chamasse o Lutero para conversar, ele teria retardado, talvez, o movimento protestante, que seria inevitável. Mas ele retardaria. Mas o Papa recrudesceu, o imperador Carlos piorou. Então o que aconteceu? Apareceu o Lutero com toda a força e o luteranismo deu um tombo violento no catolicismo ocidental. O que está acontecendo hoje na congregação? A velharada, com todo respeito, por favor, não é pejorativo, mas a turma da velha guarda aqui da CCB, do Brás, eles estão recrudescendo. O que a gente observa é que eles não admitem os erros. Então você pega pontos de doutrina deles, que nem o Josafá Agra, que é o meu amigo, um ex-CCBano, tem um canal muito relevante no YouTube, ele tem documentos da década de 60 falando uma coisa, dizendo que é o Espírito Santo que inspirou, e documentos atuais falando o contrário, antagônico àquilo. Então veja... Mas isso é bom, né? Na minha opinião. Porque agora parece que eles estão reconhecendo algumas coisas que não reconheciam antes. Mas quem aqui está reconhecendo que lá está errado, tem que falar que houve o erro. Alguém não foi inspirado de fato pelo Espírito Santo. O problema... Mas aí isso é esperar demais, né? Então, mas aí que tá, as pessoas, antigamente, como não tinha internet, as pessoas não tinham acesso aos documentos, aos pontos de doutrina. Hoje as pessoas têm. Então o cara pega 2 documentos, pastor César. Um falando assim, olha, a salvação está apenas na Congregação Cristã do Brasil, que é a graça. Outro documento, a salvação não está na Congregação Cristã do Brasil, que não é a graça. A graça é o que Jesus fez. Aí você fala, qual que está errado? Não, os 2 estão certos. Não é possível, são excludentes. Uma coisa ou outra está errada. Mas o fato de que um documento corrige o outro, eu acho que para mim já é uma melhoria. Não, já é um reconhecimento, né? Eu acho que já é um reconhecimento, porque... O problema é que as pessoas que estão saindo de lá, elas dizem que esses documentos é para inglês ver. Na prática, a congregação não arreda o pé dos seus erros. Então, o que acontece? Às vezes a liderança aqui no Brás faz um jogo de cena, só que não chega na plebe, não chega na multidão. Então, o grande problema é que não está chegando na base da pirâmide. Então, nós temos um problema na congregação que está no Brasil hoje, que existem 2 congregações. A congregação que está para a mídia ver, né, para trazer pessoas e dizerem, olha, nós não somos tão radicais assim, e
a congregação de fato. É igual o adventismo no sétimo dia. Existe o adventismo do Rodrigo Silva, que é para inglês ver, e o adventismo de verdade, que é quando o cara entra lá e cai na arapuca do adventismo do sétimo dia. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. A única desvantagem da congregação é que eles não têm uma mídia boa igual tem o adventismo do sétimo dia. Eles não têm televisão, não têm rádio. Então, eles estão tentando fazer a mesma artimanha. É o famoso... Como é que chama? Esqueci o nome do pensador, mas é uma filosofia maquiavélica, é Maquiavel, lembrei. É uma coisa maquiavélica, porque eles estão fazendo uma propaganda, é tipo, politicamente falando, é tipo o PT, né? O PT combatendo a corrupção, mas quando de fato está corrompendo ali. Então é isso aí que está acontecendo na congregação. Nós não temos, de fato... uma mudança na base da pirâmide. E por isso o êxodo continua. Quando que o êxodo pode ser estancado? Se essa base da pirâmide realmente for afetada e realmente for instruída. Bom, então temos aqui essa realidade, né, desse êxodo. Tem gente aqui no chat, parece ser da CCB, imagino, que é o Valmir. Deixa eu achar aqui, Valmir. Vamos lá, deixa eu achar o que ele disse aqui agora há pouco. Só na Igreja do Brás se batizaram mais de 4.900 pessoas esse ano. Deixa eu ver, tem mais falas dele aqui. Como é que ele chama, Valmir? Valmir, ele está dizendo errado. Tópicos de ensinamentos podem ser anacrônicos, pois eles são feitos de acordo com o contexto social e cultural de cada época. Você vê, o Valmir aí está usando de sofisma, está mentindo, é feio isso aí. Valmir, presta atenção no que eu vou te falar. Em primeiro lugar, uma coisa vamos pensar aí, uma igreja evangélica, a Igreja Batista corrigiu o seu credo em vários momentos. Não tem problema em corrigir o credo. Só que quando o primeiro credo foi feito, a pessoa falou que foi o Espírito Santo que deu aquele credo, como é que corrige aqui sem falar que é rolar? Então o problema da congregação não é corrigir os seus erros, isso é virtude. O problema é que não admitem os erros do passado, ou mesmo fazem uma meia-culpa. Tipo, a geração passada talvez interpretou errado aquilo que Deus estava falando, alguma coisa eles desse tipo. Eles corrigem sem dar o braço torcer. Poderia fazer uma meia-culpa, como faz essa testemunha de Jeová. Só que eles não estão fazendo isso, estão tratorando as pessoas, né, que sempre aprenderam. Tem gente que está na congregação cristã no Brasil há 50 anos, 80 anos, então estão tratorando essas pessoas. E elas sabem que isso não é verdade. Outra coisa, Valmir, você falou que batizou 4.000, batizou isso, batizou aquilo. Em primeiro lugar, o batismo da congregação cristã no Brasil, em si, o batismo é uma fraude, porque eles preparam um ambiente ali emocional e vai jogando as pessoas na água sem fazer o discipulado. Elas não são discipuladas. Eu sei, porque eu tenho a turma comigo lá, já recebi 4 famílias, devo receber mais algumas. Então, o que acontece? Eles não discipulam as pessoas. É aquele batismo na emoção. Até eu fiz o meu penúltimo batismo, que foi de 6 pessoas. O irmão da congregação que está lá comigo agora, que já é nosso membro, ele falou assim para mim: Pastor João Flávio, naquele ambiente que tinha um monte de visitantes ali, parentes das pessoas que estavam se batizando, se o senhor fizesse um apelo para batismo, você batizava mais 10. No lugar de batizar 6, você batizava 16. Então a congregação cristã no Brasil é mestre nesta arte do engodo. Então, mas agora, peraí, deixa eu aprofundar aqui e vou levantar uma questão. Lá. Eu quero falar da porta dos fundos. Tá, vou levantar uma questão. Na Bíblia, nós não temos uma referência de que entre a conversão e o batismo precisa haver um espaço de tempo muito longo. Não, o tempo não, mas o discipulado sim. Todas as pessoas, não, nem discipulado. Todas as pessoas que se batizaram na Bíblia se batizaram basicamente no dia que se converteram. Ouviram a pregação. Vai no exemplo. Eu tô construindo aqui, fica tranquilo. Eles ouviram a pregação e se converteram. Que eu me lembre, a pessoa que mais demorou para ser batizada entre a conversão e o batismo é Paulo, porque ele ficou doente 3 dias. Então, há um hiato de 3 dias entre Jesus aparecer para ele se converter e ele se batizar. Então, eu não sei se essa ideia... Eu entendo a ideia do discipulado, é interessante, a gente faz também e tal. Mas, não sei, eu acho que... Posso responder? Pode, só estou terminando a pergunta. Eu acho que a CCB, esse quesito da CCB, de que a pessoa pode ouvir o evangelho e se batizar... Eu não acho que isso é um grande problema. Se eles discipulassem depois, pelo menos, mas eles não fazem, né? Exatamente. Eu entendi o seu ponto de vista. Agora, infelizmente, depois não fazem mesmo. Isso. Então, vamos por parte. Então, eu acho que a sua premissa está errada. Eu vou explicar por quê, sem
Sem desrespeitar o irmão, entendi. Primeiro, deixa eu falar das portas dos fundos da CCB. O problema não é quantos você batiza, o problema é quantos você perde pela porta do fundo. Porque a Universal batiza centenas de pessoas todos os dias. Não quer dizer que ela está crescendo. Ela está estagnada já faz tempo. Inclusive, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela rebatiza. Vamos supor, você batizou o carro, você bateu o carro essa semana, então você participa do culto da troca de anjo e depois faz o rebatismo de fortalecimento. Igual o adventista. É mais ou menos aquilo, tá certo? Então, o que está entrando pela porta da frente não é o problema é o que está saindo pela porta dos fundos. Quanto à sua premissa, quando você vai para o livro de Atos e você começa a observar os primeiros cristãos ali serem batizados, 90% deles eram judeus. Então, não, eram 100%. Então os pronto. Primeiros, eu tô tentando ser. Eu tô primeiro pensando pagão, em Cornélio no Atos 10. Não, o primeiro pagão é o Cornélio. Então, até Cornélio é 100%. Por isso que eu falei 90%, para contar o Cornélio. Então, o que acontece? Quando o Filipe, por exemplo, chega ao eunuco, ele estava lendo Isaías 53. Ele já estava com aquele negócio na cabeça. Aí ele explica a graça de Deus. Mas ele não sabe nada do cristianismo. Zero. Então, mas ali ele explica e ele é entendido através do conhecimento do Filipe e com o conhecimento teológico que ele já tinha sobre Deus, então ele é batizado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, aqueles 3.000 que Pedro batizou também, todos os demais batizados no livro de Atos, eles eram pessoas da dispensação da lei. De outra religião, do judaísmo. Mas conheciam a Torá, conheciam a Bíblia do Velho Testamento. Então o discipulado era muito mais fácil, eram alfabetizados, eram pessoas fáceis de discipular. Então, essa é a primeira nota. A segunda nota é que nós temos que observar o que Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos. Aqui o discípulo já está pré-estabelecido que você tem que discipular. Aí ele continua, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Então veja que é repetido o ensinamento 2 vezes. No verso 19, fazei discípulo. No verso 20, ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho ensinado, ordenado. Então veja, o discipulado, eu entendi o seu posicionamento, até seria mitigado o problema se batizou o cara na emoção, o que eu acho errado, porque a emoção não é fé. A pessoa tem que ser orientada para ela entender o que ela está fazendo. Então, vamos supor, batizou na emoção e ainda deu um bom discipulado depois, positivo, mitigou o problema. Mas não é isso que acontece na CCB. Você tem pessoas que estão lá há 30, 40 anos, eu peguei pessoas assim, que não sabem o que é graça. Ah, não, isso é verdade. Então, veja só. É assustador. O que eu estou dizendo é que batizar uma pessoa rápido não é um grande problema. Agora, a falta de discipulado, é realmente deficiente. Então, o que acontece? A porta dos fundos está aberta, eles estão passando por isso, e eu quero que o espectador entenda o seguinte, eu não tenho raiva da congregação, eu tô tendo pena da congregação, porque o que está acontecendo lá é lamentável. A gente gostaria que a congregação se corrigisse, melhorasse e se tornasse uma boa igreja evangélica. É o que a gente deseja. A gente não quer pegar esses 8 milhões, né, de pessoas e jogar fora. Não, tanto é verdade isso que eu estou falando, pastor César, que as pessoas que vêm de lá, elas fazem um discipulado e eu pergunto, o que você acha do teu batismo? Não, pastor, eu entendi realmente o que aconteceu comigo. Amém. E eu recebo eles como membros, sem rebatizar. Eles não fazem isso com a gente lá. Eles não fazem. Não. Bom, quando a gente trata um assunto aqui, geralmente gera uma discussão e lá no chat o pessoal fica discutindo e tal. E como eu dei voz aqui ao Valmir logo no começo, né? Eu falei, o Valmir disse assim, sobre a CCB, o Valmir está colocando aqui, ó. 85ª Assembleia de 2020, resumo de ensinamentos, São Paulo, de 7 a 11 de abril de 2020, não sei o que lá. E aí ele coloca aqui, irmãos, isso é o resumo da Assembleia de 2022. Há irmãos, membros de igrejas evangélicas que vivenciam a graça assim como nós e creem em nosso Senhor Jesus. Bom, isso aí é o que a CCB coloca nesse tópico de doutrina. De 2022. De 2022. Em primeiro lugar, eu louvo a Deus por isso, porque antes não tinha essa consideração. Em segundo lugar, infelizmente, eu tenho que concordar com o que o pastor João Flávio disse. Eu digo infelizmente porque eu imagino que ele também gostaria que fosse diferente. Também. Entende? Então, eu tenho que concordar com o que ele disse, que isso aí é pro forma. Isso é para inglês ver, tá certo? Não é a realidade. Se você, Valmir,
Se parece que você é da CCB, pelo que eu vi aqui, você fez teologia, inclusive na FTB. Então é alguém que gosta de estudar. Então, se quiser tirar a prova dos 9, como é que tira a prova dos 9 disso? É simples. Se eu me tornar membro da CCB, eu posso desenvolver algum ministério lá sem me batizar novamente? A resposta é não. Então, se a CCB reconhece ou não reconhece outros irmãos como irmãos, não é somente esse tópico de doutrina, o que eu reconheço que é um avanço, mas na prática não é assim. Isso que você está mostrando chama teoria. Então, na teoria, ele reconhece que o João Flávio é servo de Deus. Amém. Só que se o João Flávio falar assim, puxa, Deus está me chamando para a congregação cristã, quero congregar lá, e eu sou músico, eu quero tocar. Você não pode ser músico, você não pode ser diácono, você não pode ser ancião, você não pode ser... enfim, você não pode desenvolver nenhum tipo de ministério na igreja local, a menos que você se batize. Ou seja, se eu tenho que batizar você para que você desenvolva alguma função na igreja, porque eu não te reconheço como irmão. Porque o batismo é o rito de iniciação dentro da fé. Então, uma coisa é o que eles falam e outra coisa é o que eles fazem, tá certo? Se eles disserem a partir de agora que, além de reconhecer que outras denominações existem servos de Deus e recebê-los como servos de Deus, aí a coisa muda de figura. Mas, infelizmente, até o dia de hoje, eles falam isso. Mas, na prática, desses 4.900 que você falou que batizou esse ano, quantos deles já eram batizados? Pois é. Quantos deles já serviam a Deus? E tiveram de se enquadrar por conta de doutrina de homens, entende? Então é essa questão aí, que uma coisa é o que vocês falam, outra coisa é o que vocês fazem. João. Só lembrando, em 2022, um ancião da CCB, meu amigo, pregou na nossa igreja. E foi uma bênção. Um ancião da congregação cristã no Brasil pregou na minha igreja. E eu que sou intolerante. Mas depois sobrou para ele ou não? Sobrou. Hoje ele não conseguiu ficar mais lá, mas ele era ancião da congregação em atividade. Pregou na minha igreja. Agora o mesmo não acontece, de jeito nenhum. Agora, recentemente, o que eu recebi os irmãos, uma família que era da CCB, o pai desse irmão é da CCB. Ele toca pistão, uma gracinha, ele maravilhoso. Se ele estiver me ouvindo, um abraço pra ele. Amo esse irmão. Inclusive fez o gasofilácio pra igreja, ele mexe com madeira. Esse irmão é trompetista. Ele foi tocar trompete no dia do recebimento. Foi um dos filhos quis se rebatizar e o outro filho foi recebido como membro. Os 2 filhos dele. Ele foi tocar, e ele tocou lá no púlpito, lá sentou com o Ministério de Louvor, lá, e tocou trompete, ensaiou com a gente, tocou, e ele membro da congregação cristã no Brasil. Então, dizer que nós é que temos o preconceito não é factual. Nós sempre amamos os irmãos da congregação cristã. Tá aqui o Tiago Gomes, falou, pastor César, sou da CCB, e é exatamente assim. Então, uma coisa é o que fala, outra coisa é o que vive. Então, é isso, tá?